Fala galera, aqui é Rodrigo Rodrigues e sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje você vai aprender sobre reflexo avançado e eu vou trazer aqui para a cena 3 carros em 3 situações diferentes de ângulo e a gente vai aplicar essas sombras para ver o comportamento de cada cena, ok? Valeu, bora para a aula, tamo junto, é nóis. Fala galera, vamos iniciar então a aula. Eu trouxe alguns modelos, no caso eu vou aplicar em carros, porque aplicando em carros em vários ângulos vocês vão entender para aplicar isso aqui para qualquer produto, tá? Então eu vou puxar o nosso primeiro carro para a cena. A galera tem mais dúvida como fazer um reflexo do carro e eu vou explicar o conceito de reflexo. Aí eu falo a importância do conceito, é você entender o que você quer fazer, porque a técnica você já sabe como que faz, mas se você não sabe aplicar ela, você não tem a visão disso, certamente você não vai chegar num resultado legal. Então com essa aula eu consigo aplicar uma ideia bacana para vocês sobre reflexo, ok? Então vamos lá. Peguei meu carro, coloquei na cena. Normalmente o que a galera faz? Dá um Ctrl J para duplicar, pega a camada de baixo, dá um Ctrl T, botão direito, virar verticalmente, certo? Então ele acha que o reflexo está aqui. Daí muitas pessoas ainda faz assim, ó, com o Ctrl distorce todo o carro para tentar ajustar a sombra e você vê que cada vez vai piorando a imagem. E a intenção não é essa, certo? Então vou explicar aqui o conceito de ângulo. Lembrando que é impossível eu usar esse carro com um reflexo só para chegar num resultado perfeito. Eu vou ter que picar ele para chegar fazer o reflexo. Lembra que o reflexo ele parte sempre de um ponto inicial e todo ponto inicial é a base na onde ele está aplicado, certo? Então no caso desse carro ele está aplicado ao piso e a base dele é essa roda, essa roda é outro reflexo. Lembrando que atrás dele aqui não existe, ela é apenas uma ilustração, ele não existe, então a gente tem que refazer esse conceito de reflexo, tá? Então vamos lá, eu vou aplicar o primeiro reflexo para vocês verem como que vai funcionar. Vou dar um Ctrl T, botão direito, virar verticalmente e eu vou fazer a minha primeira base. A minha primeira base é essa roda. Com essa base dessa roda, eu vou virar a minha imagem, ó. Coloquei meu primeiro ângulo aqui na imagem aqui para ficar perfeito aqui, certo? Vou dar um OK. Fazendo isso, eu vou aplicar agora uma máscara. E na máscara, eu poderia vir com um gradiente e fazer o reflexo, eu posso vir com o meu pincel com a cor preta e vir apagando, tá? Então vou fazer aqui no geral, ó. Meu pincel está num reflexo de opacidade de 54 com fluxo de 53. Então eu venho, ó, vou apagar ele aqui, vou deixar ele mais ou menos no geral e venho sumindo com ele, ó. Então a partir do momento que eu já deixei onde eu quero o reflexo numa definição visual legal, eu vou apagar de acordo com a reta dele aqui, ó. Eu sei que a minha reta é essa desse... O ângulo do meu reflexo é esse, então eu venho apagando, ó. Lembrando que já não tem mais roda de trás, ó. E agora é esse ângulo. Então, beleza. Já fiz esse ângulo e esse reflexo. Correto? Tudo bem. Já fizemos o primeiro reflexo do carro, que é a roda da frente. Vamos fazer a de trás. Vou dar um Ctrl J, pegar a camada de baixo, Ctrl T, botão direito, virar verticalmente. E agora eu vou achar o que? O meu ângulo traseiro. Com o meu ângulo de trás, você vê que ele abriu um pouquinho aqui, não é interessante, eu quero que ele fique reto, porque o reflexo ele é reto, sempre ele vai partir de um ponto reto, principalmente se ele estiver no chão, então ele vai espelhar no caso, né? Então eu vou fazer o que? Aplicar uma máscara, eu vou apagar, no caso aqui, eu vou selecionar essa parte aqui que eu não quero. Vou dar um Alt Del para mim selecionar toda a cor preta aqui e eliminá-la de vez. E agora com o meu pincel venho fazendo reflexo. Lembrando que eu vou pegar esse é o ângulo da roda de trás. Então você vê que... Lembrando que aqui no carro ele tem um espaço, certo? Nesse espaço eu posso passar aqui para simular que ele descolou. Para imaginar que essa parte não está colada no chão, então não tem que ter reflexo. Então você vê que já... o meu ponto aqui visual já ficou legal, certo? Então a gente já conseguiu aplicar uma sombra, um reflexo
com mais conceito. Ou seja, você vê carro na internet que está até mostrando o fundo do carro no reflexo, mas você tem que lembrar que ou foi feita uma foto no chão já espelhado, ou é uma modelagem 3D onde já foi aplicado e renderizado, então automaticamente o reflexo já vem construído na imagem. Mas quando não existe, o papel do designer é replicar isso aí. Daí no caso aqui, ó, para você ter uma noção, uma sacadinha aqui que eu tô vendo, que o chão ele é cheio de imperfeição. Eu posso pegar minha imagem, vou dar um Ctrl E para unir elas, eu sei que o meu reflexo já está pronto. Eu venho em filtro, distorção, ondulação. Tá aqui em 200%. Ó, tô vendo aqui a minha imagem. Eu acho que ok, ó, deu uma aplicadinha aqui, você vê que ele deu uma deformada junto com o chão. Então já fica um padrão visual bem legal. Então quando você agrupar os dois aqui, deixa eu dar um Ctrl G, você vê que a sombra dele vai ficar sempre perfeita. Então não tem aquela distorção que a galera faz, coloca uma roda aqui, o bico do carro vem pra cá, e isso não é legal, isso é feio. Então assim, sempre se você não sabe como chegar num reflexo ideal, é preferível você não fazer o reflexo do que fazer ele mal feito, certo? Se tem reflexo, tem que ter um reflexo legal. Se não sabe fazer o reflexo, não tenha. Então esse aqui é um caso típico que eu vejo muito na internet e a maior dúvida da galera que manda pra mim sobre os reflexos que eu faço. Então eu sigo mais ou menos esse conceito para chegar numa base legal, tá? Então, feito esse, eu vou esconder aqui, vou pegar uma outra cena, um outro objeto. No caso, ele tem uma sombra branca aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou esconder ela. Então, eu selecionei a minha camada do carro, vou criar uma camada abaixo e vou pintar a camada de baixo de branco. E a de cima eu vou multiplicar, porque quando eu tirar a minha camada de baixo, está multiplicado o fundo com a foto, tá? Na camada de baixo, eu venho apagando aonde eu não quero mais. Então eu venho com a borracha aqui, ó, vou apagando para tirar esse branco, para não ficar sobreposto sobre a nosso reflexo. Então aqui é um caso que está fácil, porque essa imagem, as duas bases do carro está colada no chão e isso está reto pra gente, ó, tá num ângulo reto, está olhando o carro de frente. Então basicamente ele vai se espelhar para baixo, tá? Então eu vou dar um Ctrl J. Vou tirar o efeito da camada de baixo para normal. Vou dar um Ctrl T, botão direito, virar vertical. E vou puxar meu carro para baixo. Lembrando que eu posso dar um multiplicar para ele fundir um pouco com o chão aqui também. Posso entrar um pouquinho na imagem, vou dar uma máscara. Vou fazer o mesmo processo. Estou apagando ele até ficar um efeito legal e venho sumindo com a imagem. Feito isso, eu posso aplicar o filtro. No caso dessa foto que está distorcida, ondas, ondulação, e vou dar um OK. Vou aumentar um pouquinho mais que essa não apareceu. Ondulação. Tô aplicando errado, tô aplicando na camada, aplicar no carro. Então eu venho aqui, distorção, ondulação, diminui um pouquinho. Ok, você vê que já distorceu aqui, até distorceu demais, né? Então o legal é você vir estudando sua imagem. Então esse aqui é um caso que tá fácil de resolver, o reflexo dele. Vou fazer uma nova opção. Essa camada vem aqui, escondi os dois. Vou pegar um novo carro, um Voyaginho. Opa, distorci ele. Temos um caso aqui típico também. Lembrando que eu adoro carro. Eu tinha uma Ferrari. Daí minha esposa foi limpar minha mesa, derrubou lá no chão e quebrou. Mas a gente conquista de novo. Bom, achei o ângulo dele. Perfeito. Pode ser que ele esteja um pouco desproporcional aqui a cena, mas a intenção é passar a intenção do reflexo. Nesse caso, você vê que eu estou passando o carro, vendo ele em várias dimensões. Eu consigo ver
parte de cima, a lateral e a frente do carro. Porém, o ângulo de foto ele está com um ângulo reto, então eu consigo enxergar todas as bases dele seguindo uma mesma linha. Se você puxar uma referência aqui, ó, você vai ver que elas se intercalam aqui, ó, passando pela mesma reta. Então, no caso, eu vou aplicar o quê? Vou fazer novamente, porque tem branco na foto, eu quero sumir com esse branco. Vou criar uma camada abaixo. Na camada de baixo eu pinto ela de branco. Na de cima eu dou um multiplicar. E na camada de baixo eu vou apagar a minha camada branca. Então você vê que ela vai fundir a foto de cima com o seu BG. E causa um efeito de mistura, então parece que o carro está na cena. Então tá, vamos lá, vamos fazer o reflexo. Vou dar um Ctrl J, Ctrl T, virar verticalmente e vou puxar meu carro para a cena. Então eu posso virar um pouquinho ele, ó, para achar esse mesmo ângulo e colar todo mundo aqui, ó. Nesse caso, se eu quiser dar um botão direito novamente, deformar e puxar um pouquinho essa roda, não tem problema. Não tem problema porque a sombra, ela não tem problema de ser um pouquinho distorcido, o reflexo no caso, né? Vou aplicar uma máscara novamente. E com a máscara eu vou apagar todo mundo. Então no caso dessa, agora eu vou apagar a parte de trás. A parte da placa eu venho seguindo o mesmo contorno. Então se eu pegar esse carro, distorcer, ondulação, diminuir e dar um OK, tá muito, vou deixar menos aqui para ficar bonitinho. Já sei o que está acontecendo, vou deixar mais pro meio porque ele tem uma opção ondulação negativa e positiva. Distorcer, ondulação. Pronto. Daí no caso, se eu acho que está muito forte aqui, mais o conceito de transparência entre o ponto inicial ao final tá legal, eu posso diminuir a opacidade deles, todo mundo igual, tá? E você vai ver que você vai chegar num reflexo melhor, perfeito? Lembrando que se você está vendo a vista do carro, imaginando que você está nesse ponto aqui superior esquerdo e olhando para cá, e a pessoa está vendo totalmente o capô do carro, a frente dele, o teto, certamente você não vai enxergar o reflexo. Então não tem por que você fazer um reflexo de uma imagem que não existe, entendeu? Senão a imagem vai ficar totalmente fora de nexo com a sua proposta de composição, perfeito? Então você vê que temos alguns modelos aplicados de algumas situações diferentes. Então você tem que lembrar que todo o ângulo que você imaginar, você tem que achar a base dele. No caso, a gente tem essa base, então a gente duplicou ela e descolou. Achamos a base da roda de trás, recortamos, duplicamos, refletimos elas e ficou com um conceito de sombra, de reflexo legal. Lembrando, se você vir seguindo esse conceito bem detalhado, você consegue refazer quase que a sombra, bem dizer, do carro inteira, o reflexo da sombra do carro inteira, e isso vai dar mais realidade ao seu projeto. Mas na composição da obra, você vê que ficou bacana, mas ele está bem diagramado aqui a composição do próprio carro. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Lembrando que eu vou disponibilizar todas essas imagens para download, para você conseguir acompanhar todos os efeitos que eu estou aplicando, para você conseguir treinar aí na sua casa, no seu computador, no seu trabalho, enfim, para você conseguir acompanhar essa aula, ok? Então, obrigado e até a próxima aula. Valeu!